Filemon, quais as ações específicas o Conselho Tutelar tem realizado este mês para conscientizar a população sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes? Sobre os números de Araripina, daqui a pouco a gente fala na segunda etapa da entrevista, mas especificamente sobre o Maio Laranja. Quais as ações específicas vocês já estão realizando? Voltado especificamente, né, o Maio Laranja, que é o meio de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Este ano, toda a ação ela ficou coordenada pela coordenação de média complexidade, que é a Fabrícia, e o CRES, através de Joyce, né? Já estamos fazendo algumas ações ao longo do mês, né? Já tivemos aí nas associações, nas escolas, utilizando também as nossas redes sociais para conscientizar e falar à população sobre a importância do tema, sobre como denunciar. E ainda teremos também o Dia D. O Dia D, que é no dia 18. Nos anos anteriores a gente sempre fazia uma caminhada de conscientização com os alunos, passando nas principais ruas da cidade, falando sobre o tema. Esse ano a equipe decidiu que vai fazer uma abordagem diferente. Eles estão só nos aguardando aí para definir a data para nos repassar, principalmente por fato que o dia desse é o dia 18 de maio, esse ano ele vai cair no dia de domingo, né? Mas de antemão, né? Até já conversamos com o pessoal do CRES e com a Fabrícia, conversamos hoje com o pessoal da Secretaria da Mulher. A gente está nos organizando aí, quer organizar para que no domingo a gente possa fazer um momento com as igrejas. É um local que tem muita concentração, tanto nas igrejas católicas, evangélicas, seja qual for que seja a denominação, que reúne as pessoas no domingo. Então, a gente está conversando com alguns líderes religiosos para que eles possam abrir um espaço para a gente no domingo, para a gente alertar sobre a importância da denúncia e, enfim, como evitar que esses problemas já aconteçam em nossa cidade. Até porque não tem religião, né, Cleide? Sobre essa questão, quando vem falando sobre abuso contra a criança, e a gente tem lido aí as matérias, que é crescente, infelizmente, no país, né, Filemon? Como tem sido aí a recepção, a receptividade da população em relação às atividades da campanha? Bem atencioso, né? A gente tem, por exemplo, a gente sei que a gente vai já falar sobre números total, mas, por exemplo, a gente tinha aí o ano passado, até abril, a gente teve um registro de 9 casos de abuso. No mês de maio, a gente teve 8, ou seja, surte efeitos, né? Essas caminhadas que a gente faz, essas palestras na associação, até disso, por exemplo, do dia que começou até hoje, até o meu Instagram eu tive dificuldade de acompanhar, porque as pessoas tirando dúvida, como é que denuncia, isso é um sinal de abuso, enfim, a população ela sempre recebe bem, e essa é a principal missão, é que a gente possa propagar a mais pessoas em momentos como esse, que a população se conscientize, receba e principalmente a qualquer sinal de uma possível violação que faça uma denúncia. E Filemon, como tem sido a contribuição das ONGs? Nós sabemos que a Araripina hoje tem ONGs que assistem a crianças, tem as igrejas também que desenvolvem trabalhos individuais, paralelos, e nesse Maio Laranja, junto ao Conselho, como essas ONGs, essas instituições, igrejas, têm contribuído para a campanha? Graças a Deus, assim, está na lei, primeiro isso, está na lei, né? Mas graças a Deus a Araripina ela segue bem a risco, né? A lei disse que cuidar da criança e do adolescente é um dever de todos nós, da sociedade, do Estado, da família, enfim, é do Conselho Tutelar, é da igreja, é de quem quer que seja. E aí as ONGs, elas são muito participativas. Nos últimos anos nós tivemos aí uma evolução muito grande, a questão principalmente relacionada à questão do CMDCA, que é o Conselho do Direito, né, da Criança e do Adolescente. Aí através do Cícero, através do Rodrigo Simário, da Vitória, enfim, outros tantos que participam, a Nismária. E aí as ONGs, elas começaram a ser valorizadas e ter um papel mais ativo. A gente tinha pessoas que já fazem um trabalho há um bom tempo, como por exemplo Neidinha, Nismária, da ONG Servos, que fazem um trabalho há um bom tempo, mas às vezes não tinha aquele apoio necessário. Hoje se intensificou mais ainda e a gente vê mais ONGs fazendo esse trabalho. Tem a ONG Palavras em Ação, de Raquel, o pessoal da Igreja do Verbo da Vida, tem a comunidade missionária, né, lá de James, Fabiana, que funciona lá na Serra do Jardim. Então são comunidades que fazem um trabalho já na garantia de direitos. A ONG Chapada que tem intensificado ainda mais. E principalmente nesse período, por exemplo, ontem a gente teve uma reunião que tinha representante de ONGs, a gente estava fazendo um estudo de algumas situações relacionadas ao Conselho Tutelar, e aí estavam participando as pessoas de ONGs também, e que a gente até um ponto a tentar para que a gente possa fazer um momento também como esse dentro de alguma dessas ONGs que nós temos na nossa cidade. Nessa questão de desafios enfrentados na conscientização, Filemon, e também na prevenção desses crimes, quais são os maiores? Principalmente a questão do silêncio, né? Por quê? Porque, infelizmente, na maioria das vezes, a violência sexual, ela parte de alguém que tem uma confiança, alguém que tem um vínculo. Infelizmente, não vem de fora. 80% isso a nível Brasil dos casos que são de crianças que são vítimas de algum tipo de violência sexual, ela parte de pessoas dentro do âmbito familiar. Alguém que tem uma convivência e
mais de 40% parte ali de pessoas, ou do pai ou do padastro. Você entendeu? Padrasto. Pronto. Vem dessas pessoas. Então, qual é o maior problema? A criança, ela olha e diz assim, olha, eu não consigo, eu não vou denunciar por quê? Se é uma pessoa que tem dentro de minha casa, quem é que vai me ajudar? E às vezes denuncio, e por se tratar de alguém que tem uma importância tão grande, às vezes é quem mantém financeiramente, materialmente aquela família, tem essa dificuldade. E aí, porque é conhecido, porque isso, porque aquilo, porque tem uma pessoa bem quista dentro da família, as pessoas tendem a não denunciar. Então, a maior dificuldade é que as pessoas elas façam denúncia. Esses números que hoje existem no Brasil não correspondem nem a 10%. Daqui a pouco a gente vai falar em números, mas o que tem em Araripina não corresponde talvez nem a 10% ou 15% do que acontece. E olha que nossa cidade é uma cidade, assim, graças a Deus, participativa. Não é um número bom, mas a gente recebe a denúncia e passa a denúncia. Mas e quantos casos existem silenciosos aí, né? Carla Netela disse uma vez com a gente na rádio, né, disse assim, o silêncio ele só vai beneficiar o agressor. Então a maior dificuldade que nós temos hoje é que as pessoas elas repassem a denúncia. Seja a denúncia, que até vamos ampliar isso, seja a denúncia de uma violência sexual, seja uma agressão psicológica, seja uma agressão contra a criança, seja uma agressão contra a mulher, todos os aspectos. A violência familiar, a maior dificuldade que nós temos hoje a nível Brasil é que as pessoas não fazem denúncia por temer ou por querer abafar por se tratar de alguém próximo. Como é que tem sido o trabalho de vocês? Vocês têm conseguido realizar conforme vocês sempre realizam anualmente? Eu avalio assim, a gente se desdobra, a gente faz o que pode, a gente faz o que não pode. Nós temos um município imenso, né? Nós temos hoje quase 100 mil habitantes, para 5 pessoas dar conta e somente um carro. Então eu creio que a gente dá uma de herói. Eu até brinco às vezes com o pessoal do conselho, porque eu creio que nós conselheiros, cada um tem suas habilidades, né? Um é melhor de mídia, outro é melhor no mano a mano. Então, eu até disse uma vez, até lá em Dr. Fábio, no Ministério Público, eu disse, tinha a Liga da Justiça, né? Então, quem assistiu da minha época, que a gente assistia, né? Tinha um super-herói. Então, cada um tem sua habilidade. Então, todos nós juntos, a gente se completa de alguma forma. Então, a gente está sempre pronto. Então, ninguém é igual no conselho. Cada um tem sua habilidade, cada um já tem sua deficiência. E a gente junto, unidos, né? De mãos dadas, juntamente com a rede, com a população, que é muito importante. A comunidade, nosso trabalho sem a comunidade estar junto, estar presente, confiar e chegar, não acontece. Sem a rede de apoio também não acontece. Por quê? Principalmente porque o conselheiro, ele não executa serviço, a rede diz que ele não é acionado, ele é comunicado, né? E ele solicita serviço. Então, para chegar até a gente, tem que a comunidade se fazer presente. Carline, nos últimos meses aí, quais foram as principais demandas atendidas por vocês? As demandas geralmente negligência bastante, né? A agressão chega muito para a gente, mas só que a agressão a gente tem que entender que não é conselho tutelar, a agressão já é com polícia, independente que seja uma criança, já é um caso, já é crime se agredir uma criança, ou ao contrário, o adolescente agredir outro, isso aí já é crime, não já é de alçada da polícia. Ou seja, se estiver acontecendo no momento, chamar a polícia militar, se precisar de uma investigação, a polícia civil. Carla, dentro desse trabalho de vocês, nós temos as campanhas sazonais, né? Que é Maio Laranja, etc. Existem ações diariamente, permanentes, que o Conselho desenvolve além dessas sazonais? Tem sim. Geralmente, Cleininha, a gente pela manhã está na sede, atendendo às demandas que chegam, fazendo os encaminhamentos para os órgãos, judiciário, delegacia, rede de proteção, né, assistência social, saúde, e à tarde a gente vai para algumas situações, a gente vai para visitas, à tarde a gente vai para escolas, a gente vai para associações, né? Então a gente à tarde faz esse outro trabalho e à noite a gente trabalha no sobreaviso.
Vamos falar agora sobre essa questão de articulação, Carlene, entre Conselho Tutelar, também outros órgãos da rede de proteção, como CRAS, CREAS, Ministério Público e também Delegacia. Como é que funciona tudo isso? Nós, como conselheiros, solicitamos e encaminhamos as demandas que nos chegam, através de ofício, através de requerimentos, solicitando serviços, e é assim que funciona. Carlene, existe alguma dificuldade em alguns casos que o Conselho não consiga garantir os direitos da criança, por exemplo? Vocês têm conhecimento do caso, vocês são acionados, mas ainda assim não conseguem fazer valer a garantia desses direitos? A gente sabe que a família é a base de tudo. Infelizmente, onde está o problema está na família. Por mais que a gente trabalhe, às vezes, a rede de proteção, né, a assistência social, o CRAS, o CREAS, a saúde, às vezes por conta de alguma dependência, né, o álcool, a droga, alguma coisa, às vezes aqueles pais continuam, por mais que a gente trabalhe aqui na família, sendo reincidentes. Como a gente sabe também que a maioria dessas pessoas que cometem algumas coisas já foram abusadas lá atrás, já foram tratadas com violência na sua infância e eles vão reproduzindo ao longo da vida. E aqueles filhos vão reproduzindo para os filhos deles. Então é um ciclo, então precisa esse ciclo ser quebrado. O que hoje vocês têm mais enfrentado? Qual o tipo de violência? Existe uma região específica aqui no município onde você gostaria de chamar a atenção da população para ajudar o Conselho nessa garantia dos direitos? Isso é bem equiparado, sabe? Isso é bem equiparado. A gente não consegue fazer uma distinção, porque infelizmente as violências sexuais elas não têm um perfil específico, né? Lógico que quando tem uma coisa em comum, a maioria deles é quando tem uma família desestruturada, por exemplo, pai ou a mãe não estão por perto. Eu vivo não deu certo o casamento. Tudo bem, mas enquanto pai e mãe vocês têm que manter uma relação. Então a maioria dos casos de crianças que são vítimas de abuso, eles têm essa coisa em comum, que é ter ausência paterna ou materna, que aí deixa de ter esse contato com um familiar ali que possa ajudar, que possa dar assistência, coloca muitas vezes pessoas que não têm, às vezes não amadureciam um relacionamento, que não conhecem o passado, que não conhecem a história daquela pessoa, coloca dentro de casa e acaba permitindo para que situações como essa aconteçam. Mas elas acontecem nos distritos, acontece na zona rural, acontece na sede, acontece nos bairros. Todos os locais, infelizmente, a gente se depara com situações como essas. Agora me diga uma coisa, Filamon, o direito da criança não foi garantido. Você falou aí de famílias, né, Márcio, desestruturadas que estão passando... Separação conjugal, né? Isso, essa criança está sofrendo algum tipo de negligência. Não precisa ser só violência física, mas negligência que chega a ser uma violência física também. Deixar a criança trancada, sem comer, para sair, para beber, ou exposta a algum risco, a algum perigo, também é negligência. Foi identificado. A gente sabe que vocês não são não é o órgão que executa, mas que vai lá para fazer a denúncia, para garantir os direitos. Aqui em Araripina, constatado isso, que essa criança está sendo vítima de negligência, como é feito? Ela é retirada daquela família? Se é retirada, ela é encaminhada para outro órgão? Porque não tem como fazer com que a criança permaneça naquele mesmo ambiente, né? Vamos lá. Pegando até o que o Márcio também falou, complementou aí, outra situação que a gente atende muito, o que a gente faz encaminhamento é para regularizar a questão de pensão e guarda. Então, a gente tem uma parceria junto ao NAD, junto à Defensoria Pública. Então, é bom lembrar que o Conselho não é só para isso. A criança está sofrendo violência, negligência, tem essa outra questão social também, né? O Conselho, o próprio mulher diz assim, ele vai mediar essa questão desses conflitos familiares, digamos assim. A gente tem a conversa, tem o diálogo, faz as orientações e a gente tem os mecanismos que vão nos ajudar. Vai ajudar a encaminhar para psicólogo, vai ajudar para um advogado, vai encaminhar para uma escola, enfim, todas essas situações é algo também que demanda muita parte dos nossos atendimentos, né? Até falar há pouco, você falou essa questão também, entrando nessa sua pergunta, a questão de alguns casos que às vezes a gente tenta fazer alguma coisa e continue lá. Por quê? Porque como o Carlene falou, é algo que vem de desestruturação muito complexa. Eu vou chamar a atenção para outro problema que a gente tem aqui em Araripina hoje, para ver qual a importância que a população tem. Por exemplo, a questão de mendicância. A gente voltou novamente, está aumentando os casos de crianças que estão na rua pedindo à noite, muitas vezes com algum familiar, criançazinha de braço, um bebê no braço, e as mães usando a criança para fazer comércio, para pedir essas doações. E são famílias que 99,9% são assistidas por programas socioassistenciais, recebem algum Bolsa Família, às vezes recebem um aluguel social, às vezes recebem ajuda com cesta básica. E Araripina é uma cidade que a população, graças a Deus, é bom para ajudar. Só que
Quando a criança está ali com 7, 8 anos, aquela criançazinha que você que está nos ouvindo, que está ali pedindo, aquelas crianças que estão pedindo, você pega e dá algum tipo de esmola, ela vai se acostumar a ficar ali. Ela vai achar que não precisa estudar, vai achar que não precisa trabalhar, que não precisa fazer nada, porque alguém vai me dar. Só que quando está com 8, 9 anos, 10 anos, todo mundo quer ajudar. Quando passa ali com 11, 12 anos, ninguém não quer mais ajudar. Aí começa a dizer que é um trombadinha, dizer que não quer nada com a vida. Só que você, com aquela esmola que você deu com 5, 6 anos, 7 anos de idade, que você chegou na padaria, que você chegou na porta do mercado e tinha uma criança pedindo e você deu, você contribuiu para aquele problema acontecesse. Foi alimentado com essa atitude. O Conselho Tutelar não faz nada, a gente está fazendo. O CREAS não faz nada, a gente está fazendo. Só que você, enquanto população, o que é que você está fazendo para poder amenizar essa situação? Então, no geral, esses problemas que acontecem é porque precisa de uma contrapartida, né? Falha o principal falha, que é a família. Se a família não falhar, dificilmente a gente vai ter um problema. Quando a família falha, e aí todos os atores eles têm essa corresponsabilidade. Tá que se alguém vai e eu tenho dó, eu tenho pena, ou seja da criança para ajudar no esmola, seja tem pena do acusado que tá cometendo o crime, você contribui para que esse problema ele continue acontecendo e se amplie ainda mais lá na frente. Primeiramente, a gente procura a família extensa. Muitas vezes aquela criança está com a mãe. A maioria hoje é muito difícil ter um casal junto, pai e mãe, cuidando dos filhos. Muitos são separados, que já estão com outros parceiros, a maioria. E não é só, vamos dizer, em todas as classes sociais. Então, se não está dando certo ali, por exemplo, está com a mãezinha, não está dando certo, então a gente procura o pai, se tem condição de ficar. Se aquele pai não tem condição de ficar, não é condição financeira, condição de ambiente, de princípio, psicológica, emocional. Né? Jamais a condição financeira é um empecilho para você cuidar de um filho. Né? Então, se aquele pai também não tem condição, ou às vezes ele até tem, mas não quer. Então, você também não pode forçar ele querer uma criança, vai dar uma criança sem querer. Então, com certeza, ele não vai cuidar bem. Mas aí tem a família extensa. Quem é a família extensa? São os avós, são os tios. Então, primeiramente, é procurar dessa família extensa, para ver com quem fica. Certo? Se não der certo de formar alguma família extensa, logo a gente já foi implantado no município, foi 2000 quanto a 22, família acolhedora? 2022. 2022, está em andamento, né, de implantação, que precisa do equipamento, está todo pronto, né, vai ter a família acolhedora. Então, em último estágio, como não tiver nada, não tiver condição de nada mesmo, é que é um acolhimento, que não é tão fácil. E que para mim seria realmente o último dos últimos, que eu não, por mim, criança nenhuma iria nunca por um acolhimento. Então, esse é o esquema que tem. Primeiramente, é a família extensiva. São os familiares. A prioridade da criança... Esgota o máximo possível a família extensiva, não é isso? A prioridade da criança é continuar na família. No seio familiar. E a família acolhedora ainda é um projeto muito bacana. Por quê? Porque a família acolhedora, ninguém vai adotar a criança. A gente pode até depois ver um dia para marcar com o pessoal da família acolhedora para vir. A família acolhedora, a criança vai ficar por uns tempos naquela família, enquanto a família está sendo tratada, está sendo preparada para que aquela criança retorne ao lar, para que ela volte para o seio de casa. O Conselho Tutelar não é que vai definir a guarda, isso é algum processo judicial que vai decidir. Sim. Agora, tem um parágrafo único lá nas atribuições do Conselho Tutelar, que se o Conselho Tutelar vê que a criança está em uma situação de vulnerabilidade, uma situação de risco, ele pode assim, afastar a criança daquele local e comunica ao Ministério Público, né, para que seja feito instalados os procedimentos, que aí vai acompanhar essa situação, se tem condições de voltar ou não. E aí que tem Lila até relembrou ali, por exemplo, nesse intervalo, e Carlene falou que essa questão desse tratamento, que a família tem as condições, porque nem o juiz, nem o Conselho Tutelar, nem ninguém quer que a criança saia de perto da família. Está com problema com álcool, está com problema com droga, está com problema de negligência, a gente acha os mecanismos. Por exemplo, o CRAS ele faz um trabalho, assim, um trabalho preventivo, para ocupar, seja com alguma oficina, seja com alguma ação que aconteça ali, com laço, com música, enfim, um fortalecimento de vínculo para que aquela família ela tenha aquela estrutura complementar. A criança vai para a escola, tem o CRAS aí para dar esse complemento. Não tem essa situação, quando já acontece alguma violação de direito, a gente tem o apoio do CREAS, que aí tem assistente social, tem psicólogo, para poder
averiguar, vamos dizer assim, mais a fundo, ter um olhar técnico para poder apontar como é que pode ser melhorada aquela situação, o que é que nós podemos fazer para que aquela situação ela seja resolvida. E aí, se não deu certo todo esse mecanismo, e aí tem que afastar da família, vai para alguém da família extensa, que nem Carlane falou. E esse programa, a questão do família acolhedor, esse lar temporário, é justamente por isso. Por exemplo, quando a gente chega no conselho, quando a gente está de fora, não, criança está com problema, criança está vulnerável, é um abrigo. Hoje eu tenho uma versão totalmente diferente ao abrigamento de qualquer criança. Por quê? Porque lá, por mais... A gente teve um caso há um tempo aqui em Araripina, que algumas crianças ficaram no abrigo até da Igreja Católica. Esse realmente era excelente, assim, era referência, os cuidados e tudo mais. Mas não tem o principal, não gera aquele vínculo afetivo com aquelas crianças. Quando está na família, já diz, família acolhedora é algo temporário, que vai acolher temporário. A criança ela vai ter seus direitos estabelecidos e, principalmente, vai ter o afeto para que ela possa voltar. Enquanto isso, a rede de proteção vai fazendo um trabalho para que essa família ela volte a poder ter as condições necessárias para estar com seus filhos. Existe um tempo específico para essa família acolhedora? Para ela funcionar ou para ficar? A criança ela possa ficar com essa O ideal é que não ultrapasse os 6 meses, né? Esse programa, que nem Carlos falou, ele foi aplicado, ele foi votado aqui na Câmara de Vereadores no ano 2022. Lá para cá vem fazendo esses trâmites. Hoje quem está responsável coordenando é Cícero Leal, né? Ele aqui é um coordenador. Na época, isso veio referência, foi através do Ministério Público que apresentou a lei junto com o município. Assim, a gente comprou a briga também para que essa lei ela fosse colocada em prática, justamente para isso, para evitar que as nossas crianças tenham que se deslocar. Os abrigos aqui, em média, são mais de 500 quilômetros que nós temos, né? É difícil, viu? Primeiro, falar da importância que a população tem, reforçar a importância que a população tem de fazer a denúncia. Se você tem alguém próximo de você que possa estar sofrendo algum tipo de violência sexual, de algum abuso, não se cale, denuncie para que essa criança ela tenha a sua vida mudada agora daqui para frente. Então você pode fazer a diferença na vida de alguém com uma simples denúncia. Tem um Disque 100, você pode procurar o Conselho Tutelar, você pode mandar um WhatsApp aqui na rádio também para pedir ajuda, que eles vão fazer os encaminhamentos necessários para a gente, né? O dia D, como eu disse, a gente está aguardando aí a definição da equipe responsável, da equipe do CRES, a Fabrícia. Ela está fazendo uma mudança no cronograma e aí vai repassar qual vai ser o dia que vai ser o dia D, e aí certeza a gente manda o informe para cá para poder convidar a população para participar. E aproveito o embalo, além de agradecer a vocês por sempre abrir esse espaço, 2 pedidos especiais para vocês, pais e mães e sociedade no geral. Primeiro, com relação às escolas, estejam presentes no dia a dia, acompanhem a frequência escolar dos filhos de vocês e estejam presentes na rotina escolar dos filhos de vocês. E o segundo ponto, assim, a gente pede encarecidamente à população de Araripina, se vocês verem alguma criança em situação de rua, se vocês verem alguma criança pedindo esmola, se você vê algum adulto usando a foto de alguma criança, com a criança no braço, com a criança pedindo esmola, não dê esmola. Quando você dá esmola, você atrapalha o futuro daquela criança, dê dignidade. Mas não dê esmola. Se tiver alguém que precisa de uma situação, vocês podem ficar tranquilos. Se tiver em Araripina hoje, que não tem criança ou adulto em situação de rua, de vulnerabilidade, podem ter certeza, se tem alguém que está precisando de alguma situação, alguma igreja, rádio, alguém vai fazer alguma intervenção maior. Mas pessoas com criança na rua, criança pedindo, elas não precisam de esmola. Lembrando que esse dia D, esse mês a gente trabalha essa campanha, mas não é porque acabou o mês de maio que a gente não vai continuar trabalhando o tema, principalmente com agentes de saúde, com enfermeiros, toda a rede, principalmente saúde, escolas são muito importantes, trabalhando com pais, com reuniões de pais, com oficinas, né, palestras, e a gente precisa estar presente. O Conselho Tutelar de Araripina, quero deixar aqui para que todos fiquem sabendo, do ano de 2024, atendeu 4.639 situações, que depois a gente pode até conversar detalhadamente outro dia, mas esse foi o nosso número do ano passado. Um alto número, né? Altíssimo, né, Cris? Então, a gente trabalha muito. Às vezes a pessoa, vejo às vezes até na rádio, fala, o conselho isso, conselho aquilo, a gente trabalha e trabalha muito e com muita responsabilidade. É um trabalho que não pode estar falando todo dia, divulgando, né? Sim. Até porque é um trabalho sigiloso, né, Carlene? Infelizmente não pode estar falando, olha, hoje atendemos família tal, criança tal, porque não pode, né? Para não expor também, né? Até porque verdade. A gente tem que ter o entendimento que o Conselho Tutelar não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu acho que deve ser, né? O Conselho Tutelar, ele atende ao ECA, a lei, a gente tem que cumprir lei. Então, nem tudo é do Conselho Tutelar.